A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFA de Ville, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com minha amiga Josi Rutz. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Jana? Paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. A programação de hoje está muito especial porque hoje nós temos estudo do livro. Fique com a gente. UFA de Ville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de divulgarmos qual é o capítulo que nós vamos estar estudando, eu quero convidar você para compartilhar essa programação. Envie aí nos grupos do WhatsApp, da sua congregação, do grupo do Círculo de Oração, para que mais irmãs, mais vidas sejam alcançadas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sininho e sempre fique por dentro das novidades, porque toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo para você. Mas então, Josi, diga lá. Então, no programa de hoje nós vamos chegar ao capítulo 11 do nosso livro O Poder da Oração Simples. Nossa convidada de hoje, irmã Régia Carvalho, que vai falar sobre o assunto acima de tudo. Fique com ela agora com essa palavra especial. A paz do Senhor, queridas. Nós estamos mais uma vez com o livro O Poder da Oração Simples. É tão bom pensar que a oração é uma coisa simples. É uma conversa com nosso amigo Jesus. E sim, esse livro tem nos ajudado muito. E pensando nele, sempre recorro a um aspecto importante dentro do meu coração, de que não precisamos complicar as coisas na hora de falar com Deus. Hoje nós estamos com a responsabilidade de pensar um pouco sobre a lição número 11. O título dela é Acima de Tudo. Por que acima de tudo? A irmã Joyce, quando deu esse título, Acima de Tudo, na lição 11, ela tomou como base o texto da carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: acima de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, o amor. Acima de tudo, o amor é o que nós vamos começar a conversar agora. Com base no livro, na lição número 11, nós precisamos pensar por que acima de tudo o amor. A irmã Joyce Meyer, neste seu livro, analisa diversas chaves, vocês já viram vários programas, para uma oração eficaz. E aqui nesse capítulo 11, ela fala da condição essencial para que as nossas orações sejam eficazes, sejam ouvidas por Deus. E essa chave de hoje é andar em amor. O que significa andar em amor? Jesus apresentou o amor como um mandamento basilar. É essencial, é fundamental. E quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos amem-se uns aos outros, ele estava, como eu vos amei, ele estava falando que o amor é a base, o fundamento primário dos nossos relacionamentos aqui, a semelhança dele, imitando a Jesus. E isso é tão importante que Jesus chegou a dizer, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, que se nós seríamos conhecidos pelo amor que nos une. Olha a responsabilidade. Nós somos identificados no mundo ao nosso redor, no nosso trabalho, no supermercado, na nossa vizinhança, pelo amor que nos une enquanto cristãos. Enquanto cristãos, o nosso testemunho público, e começa no lar, tem que ser fundado no amor. E essa é a primeira chave, é a chave mais importante sobre
a oração eficaz. Uma oração simples, uma oração que, baseada no amor, leva-nos a ter relacionamentos saudáveis. Bom, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre o amor e a irmã Joyce traz várias situações e exemplos. Você já leu esse livro? Vale a pena. O Poder da Oração Simples. É um livro que traz de uma maneira muito simples, mas profunda, o que nós podemos fazer para ter orações atendidas. O que nós podemos fazer para ter a nossa comunicação livre de interferências, de ruídos, a nossa comunicação com Deus. Eu sugiro que você leia. Acima de tudo, o amor. Por quê? Porque se nós nos amarmos uns aos outros, o amor de Cristo vai ser propagado pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Um amor que não julga, o amor que Paulo descreve em Coríntios 13. O amor que não condena, o amor que é paciente, o amor que é sofredor, o amor que tudo suporta. Acima de tudo, o amor. O apóstolo Paulo escreveu bastante, como eu disse, sobre o amor. Aos irmãos de Éfeso, ele disse: andai em amor, como também Cristo nos amou. Aos irmãos de Colossos, aos colossenses, ele disse: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E tem o texto magnífico de 1 Coríntios 13, do capítulo 4 ao 7, que fala do amor de uma maneira muito tremenda. Os relacionamentos nos ensinam muito sobre o amor. É mais fácil amar quem nos faz bem, convenhamos. É mais fácil amar quem age conosco com justiça, com fidelidade, com honestidade. É muito mais fácil amar. Porém, Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E isso nos ensina uma grande lição. O nosso amor não deve depender das ações ou reações do outro. O amor que Jesus plantou em nosso coração com a salvação é um amor que vai além disso. É um amor que trata respeitosa e carinhosamente qualquer um sem fazer acepção. O amor que não distingue pessoas por categorias, por classes sociais, por preferências, por gostos, por cultura, por cor de pele, por formação acadêmica, por nada disso. O amor com que Jesus nos amou é o mesmo amor com que nós devemos amar uns aos outros. Tiago também escreveu algo que me chama especial atenção, quando ele diz assim: mostramos nossa sabedoria e inteligência no bom trato com os demais. Ele fala nisso, e eu estou parafraseando, que a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, nós somos de fato inteligentes. Se nós somos sábios, porque a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que é tratável, moderada, pacífica, é pura, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E como diz a irmã Joyce aqui no livro, esse é um teste de maturidade espiritual e é essencial para uma vida de oração eficaz. O amor é um teste de maturidade. Sabe por quê? Porque se entramos em conflito com as pessoas e reagimos às suas emoções, com as nossas emoções conturbadas também, isso mostra que nós temos pouca maturidade espiritual. Mas quando estamos cheios do amor de Deus, nós podemos suportar, nós podemos tolerar, podemos ter paciência, podemos ver e ouvir numa perspectiva que é diferente da nossa, na perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é cheia de misericórdia. Imagina se não fosse, nós com certeza não seríamos salvos pelo seu amor. Porque a justiça de Deus levou Jesus para a cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus não merecia. Mas o amor de Deus também levou Jesus para este mesmo lugar, um lugar de redenção para nós. Então, o amor com que Deus nos amou, e como diz o famoso, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor desse a gente nem pode explicar, não tem como a gente explicar. E é por isso que a gente precisa amar assim como ele ama. No modelo de Cristo, o amor não faz acepção de pessoas. E a autora, a irmã Joyce, diz aqui na página 217 que uma pessoa que anda em amor não é irascível e nem se ira com facilidade, porque o amor é bondoso, o que significa que uma pessoa que anda em amor é boa com todos. Essa pessoa tem consideração, é gentil e dadivosa, porque o amor é longânimo. Muito boas essas palavras. Uma pessoa que anda em amor se esforça diariamente, porque esse é um trabalho interno de autocontrole, de temperança. A gente tem que buscar o fruto do Espírito com as suas virtudes para que a gente alcance, talvez não o tempo inteiro, todo o tempo, todos os dias, porque há momentos que nós humanos, normalmente, somos tomados de emoções. Há momentos em que as emoções sobrepujam, elas nos vencem, mas imediatamente nós podemos reconhecer que fomos além da conta e nos tornamos mais eficientes no autocontrole. A longanimidade é uma coisa muito interessante. Eu digo, de uma forma simplificada, que a longanimidade é a paciência elástica. Só quem tem é Deus. Nós tendo paciência, já estamos muito bem. Porém, precisamos buscar esse amor longânimo. E só vamos alcançá-lo em Deus, por isso que a gente precisa orar. Precisa buscar nele, buscar dele essa longanimidade. É a paciência que vai além de circunstâncias, de desafios, que vai além dos ataques, das decepções. Ela suporta, a longanimidade suporta um pouco mais, tolera um pouco mais. E geralmente quem é longânimo reconhece, porque já tem as outras características do fruto do Espírito, e uma delas é a humildade, já tem um controle maior, além da paciência. E a gente, quando o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele já está falando de uma coisa que não é muito fácil para os seres humanos. Dependendo do temperamento, uns mais, outros menos. Mas a longanimidade é uma característica desse amor que nasce em Deus. E esse aperfeiçoamento neste amor longânimo, nós encontramos nele através da oração. E veja que é um círculo virtuoso. Nós buscamos a Deus em oração, vamos aprendendo a ser mais pacientes, mais longânimos, buscamos mais e vamos aperfeiçoando essa característica em nós, que não é natural em nós seres humanos, não é, viu? Não é. Há pessoas que são aparentemente muito calmas, muito tranquilas, mas que em determinados momentos reacionam aos outros e às circunstâncias de uma maneira que demonstra que nós somos, todos nós, falhos, débeis na nossa estrutura de personalidade. Tem muita coisa que a gente nem conhece, Deus conhece. E às vezes aflora no modo de funcionamento, no dia a dia, nos relacionamentos, aflora e provoca conflitos. Buscar a Deus em oração com humildade nos aperfeiçoa nesse amor longânimo. A autora também diz aqui na página 208 que o amor se sacrifica, o amor supre necessidades, o amor edifica, ele não destrói. O amor encoraja, o amor ouve, o amor é a lei do reino e a natureza de Deus. Olha que coisa mais linda. Veja só que coisa muito linda. Interessante que a irmã Joyce fala com muita franqueza neste capítulo do livro O Poder da Oração Simples, quando ela diz assim: durante anos eu fui uma pecadora arrogante, metida a saber de tudo, que falava grosseiramente com meu marido em casa e depois subia ao púlpito pensando ser uma grande mulher de Deus. Eu não sabia como tratar bem as pessoas, diz a irmã Joyce. Eu era impaciente. Todos eram obrigados a fazer as coisas do meu jeito, ou eu ficaria irritada. Ninguém podia me corrigir, ninguém podia me dizer nada, até que entendi.
que Deus está muito preocupado com a maneira como nos relacionamos com as pessoas, porque Ele quer que as amemos. Sabe, isso me impressionou e me cativou a sinceridade da irmã Joyce, porque nessa sinceridade dela nós somos confrontadas. Quantas vezes nós agimos com arrogância sem perceber? Quando nós nos irritamos com facilidade, quando nós permitimos que as nossas emoções sejam extravasadas e magoe, machuque as pessoas, o amor não destrói. O amor não faz mal. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios: não faz mal, o amor sempre quer o bem do outro. E muitas vezes nós não somos capazes em nós mesmos, meninas, de agir dessa maneira com amor, andando todo o tempo em amor. Tropeçamos aqui, tropeçamos acolá, mas podemos, buscando a Deus, em oração humilde, em contrição, reconhecendo, primeiro confrontando a mim mesma diante de Deus. Senhor, eu não estou sendo a pessoa que eu quero ser. A pessoa que tu queres que eu seja. E Ele vai me ajudar, Ele nos ajuda. Ele coopera com o seu Espírito Santo, nos dando mais capacidade de lidar com as nossas próprias emoções. Não é fácil, não é fácil. Algumas pessoas têm temperamentos mais difíceis de controlar. Algumas pessoas são mais impulsivas, são mais reativas, outras são mais tranquilas, mais calmas, mas isso não coloca a gente em situação de melhor ou pior. Somos apenas diferentes em nossos defeitos, mas somos mesmo, todos nós, muito falhos. Mas em Deus nós encontramos fortaleza. Em Deus nós crescemos. Agora a irmã Joyce traz uma coisa importante. Ela diz assim: o que é que o amor não é? Já pensou? A gente pode até descreveu aqui, a Bíblia fala muito sobre o que é o amor. Mas ela diz assim: o que que o amor não é? E isso é muito importante. O verdadeiro amor não é objeto de manipulação. Olha só, é a irmã Joyce que coloca aqui e eu estou de acordo com ela. O amor não é objeto de chantagem emocional ou exploração dos outros. Quem ama, age com sabedoria e discernimento. Sabedoria de Deus. Então, quem ama e anda em Deus, com Deus em amor, tem da parte de Deus um discernimento especial para distinguir o que é manipulação, o que é exploração, para a gente não se deixar levar também pelos oportunistas, pelas pessoas interesseiras, manipuladoras, pelas pessoas que querem explorar ou querem fazer de você, porque ama, um capacho. Não, inclusive a irmã Joyce fala sobre isso no livro. Não é isso. Andar em amor não é ser objeto de manipulação de gente que não ama de verdade e quer se aproveitar da bondade do seu coração, da paciência, do seu modo de funcionamento e do seu amor. E não é assim. Primeiro, você amar, aprender a ser generoso, porque o amor nos leva à generosidade, o amor nos leva à paciência, o amor nos conduz por um caminho com a quase ausência total de conflitos. Quase, porque nós somos humanos. Mas nos leva por um caminho de paz. Sim, mas não é para que nisso as pessoas se aproveitem da bondade do seu coração e comecem a fazer de você um fantoche. Não é isso. E não pode se deixar levar para você não ser alvo fácil, presa fácil de gente manipuladora, tá? Mas eu creio firmemente que quando nós estamos em oração, quando nós estamos falando com Deus, quando nós estamos constantemente nos pés dele, ele dá a nós uma capacidade especial e o próprio dom de discernimento para, com sabedoria, a gente saber onde podemos ser mais generosos, onde devemos ser mais firmes e colocar os limites, para que a gente possa agir e atuar em amor, mas com o coração prudente e sábio. Com a simplicidade de uma criança, mas com a prudência de um idoso, de uma pessoa madura. Isso é necessário. Sabe, eu creio que sem comunhão com Deus a gente é alvo de muitas armadilhas emocionais. Sem intimidade com Deus, e lembre, intimidade com Deus você só tem por dois caminhos: oração e palavra. Palavra e oração.
Só dos pés do Senhor a gente descobre quem Ele é, como Ele funciona, o que Ele tem para mim, o que Ele quer de mim. Essa intimidade com Deus vai nos dando a capacidade de cada dia mais saber distinguir entre o que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos e o que não devemos falar, como devemos agir e não reagir, como devemos lidar com as nossas próprias emoções, como devemos levar a vida com o mais paz possível, andando em amor. E ela também fala uma coisa que é muito interessante sobre, aqui no livro, sobre exercitar o amor procurando ser bênção onde nós estivermos, seja no trabalho, no mercado, na vizinhança, dentro de casa, com a família. Às vezes perdemos oportunidades especiais de abençoar pessoas, sabe? Às vezes a gente tem oportunidades com pequenas coisas de, sabe, um sorriso para uma vendedora numa loja, sabe, uma palavra amável para uma balconista, para um recepcionista, uma gentileza de atravessar uma pessoa que está sozinha, de estar tentando um idoso que está tentando atravessar uma rua com dificuldade. Às vezes são pequenas coisas que você pode fazer e ser abençoadora. Mas eu já escutei muita gente dizer que o lugar e tem até provas disso, de que o lugar muito difícil de você ser genuinamente amável é dentro de casa, na família. Eu particularmente digo que esse para mim é o lugar mais importante e o mais fácil, porque em casa, embora eu não precise usar filtros que na sociedade a gente chama de máscaras, mas em casa estão as pessoas que eu mais amo. Então, se eu mais amo, eu preciso cuidar mais, eu preciso respeitar mais, honrar mais, me preocupar com tudo que posso dizer e fazer para fazer o bem. Então, é dentro de casa que começa a nossa caminhada em amor. É com oração que a gente consegue isso. Sozinhos a gente não consegue, sabe? Não tem jeito. Nossa natureza não permite. A própria natureza carnal não permite. O nosso coração perverso e enganoso não permite. Porém, na intimidade que nós vamos crescendo com Deus, isso fica cada vez mais fácil. Bom, pensar em como olhar para as coisas materiais, a irmã Joyce traz também isso para falar que o apego às coisas materiais tem sido um desastre na vida de muita gente. O apego às coisas materiais é algo que a gente precisa também revisar e dar outros significados. E a gente só consegue isso na presença de Deus. Algumas pessoas são despojadas por seu modo de funcionar, já são assim, desapegadas às coisas materiais. Mas essa é uma armadilha emocional muito perigosa. Por apego demasiado às coisas materiais, tem gente que não tem coragem de desfazer-se de alguma coisa, doar para alguém. Tem 2, 3 coisas sobrando, mas não tem a generosidade de doar. Tem gente que por apego demasiado às coisas materiais compra exageradamente, se endivida, enfim, isso é uma coisa que precisa ser tratada na presença de Deus. Eu creio firmemente, minha irmã, que em oração, na presença de Deus, a gente consegue muita mudança interior. Eu creio por experiência própria. Aquilo que eu não consigo fazer sozinha, de mudança interna, Deus faz comigo, Deus faz por mim. Quando eu rendo o meu coração, quando eu me prostro diante de Deus e assumo diante dele que eu quero mudar, mas eu não alcanço sozinha, ele faz por mim, ele faz comigo, ele me orienta no caminho. Mas olha, esse é um aspecto importante. Ser generosa é uma coisa importante. Agora, não é comprar muito para doar, não é gastar e depois estar endividada e sair doando o que tem. Isso é compulsão. É você ter a capacidade de lidar com menos coisas e colocar como prioridade na sua vida, principalmente o seu interior, o que você tem na alma. Então, é bom compartilhar
tudo é muito bom. Compartilhar amor, compartilhar companhia. Você sabe que às vezes a gente pode ser generosa, inclusive sem gastar dinheiro nenhum. A gente pode ser generosa chamando uma amiga para ir para a igreja. A gente pode ser generosa falando com uma amiga que a gente está vendo com um rostinho triste. A gente pode ser generosa só escutando e não dando opinião, sem fazer julgamento. A gente pode ser generosa fazendo rede relacional, rede de apoio. Então você não pode resolver o problema de uma amiga sua, de uma irmã da igreja. Você conhece alguém que pode resolver. Então você pergunta para ela: eu posso convidar alguém para fazer parte dessa situação tua para resolver? Sabe? Às vezes a pessoa precisa de um advogado, não conhece nenhum. Aí você conhece alguém, consulta o primeiro, pergunta se pode compartilhar. Mas a gente pode ser generosa de muitas maneiras. E tem muita coisa que você pode fazer sem precisar investir necessariamente recursos financeiros. Basta você querer. Aí também, quando não tiver nenhuma ideia, pode correr para os pés do Senhor e pergunta: o que é que eu posso fazer nessa situação? Lembre que para ajudar as pessoas tem duas regras importantíssimas. Primeiro, precisa ser respeitosa para perguntar se a pessoa quer ajuda. De preferência, e a irmã Joyce fala sobre isso, de preferência está perguntando: eu posso ajudar? Em que você acha que eu posso ajudar? Porque às vezes a irmã nem quer ajuda, sabia disso? A pessoa não quer ajuda. E se não quiser, não adianta tentar. Além disso, ela pode já ter uma ideia do que é que ela quer que seja feito. Então, quando você for ajudar alguém, se certifique que a pessoa quer ajuda. E a segunda grande regra é que você seja discreta. Vá na medida que a pessoa permite. Vá na medida do que você pode fazer sem comprometer o respeito ao outro, do espaço do outro. Não seja nunca invasivo. É discrição, tá? Sempre que você ajudar alguém, não comenta, não fala, faz de conta que você não sabe nada, porque essa discrição e essa prudência a gente acha nos pés do Senhor também, tá? Muito além disso que nós estamos falando aqui, tem outro aspecto que eu quero, para já fechando, tenha cuidado para que as pessoas ao seu redor não se sintam desrespeitadas, desvalorizadas, rejeitadas. Deus, em seu amor, não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Às vezes a gente, para algumas palavras da língua portuguesa, a gente pede o significado exato e se preocupa mais com o sentido. Acepção é a gente valorizar algo ou alguém em detrimento de outro. Discriminar. Isso é acepção. Ter favorito é outra coisa. Eu posso ter favoritismo sem fazer acepção. Eu posso favorecer uma pessoa que eu amo muito. Entre um filho e um desconhecido, eu posso favorecer meu filho, sem fazer acepção. Eu posso, se eu tenho só um pão, eu vou distribuir primeiro dentro da minha casa. Isso é favoritismo, mas não é acepção. Se alguém pede a esmola lá na frente e a minha família, e junto com a minha família a gente resolve partir esse pão e dar para aquele lá que está precisando, não estamos fazendo acepção. A acepção que Deus não faz é porque Deus não favorece ninguém em detrimento de outros. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não posso ser mais amável com uma irmã muito bem vestida e ser menos amável com uma irmã que não está bem vestida. Eu não posso ser mais generosa e gentil e receptiva com uma pessoa rica em detrimento de uma pessoa pobre. Isso é acepção. Quem anda com Deus não faz, quem ama e anda em amor não faz acepção de pessoas. Nós precisamos tratar a todos sem acepção. E aqui a irmã Joyce diz no livro que o amor exige que tratemos todos basicamente da mesma forma e tenhamos uma atitude que honre a todos igualmente. E aí ela faz a comparação com o amor de Deus que nós devemos ter. E enquanto eu lia o livro, eu me lembrei
do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Veja, Jesus estava falando exatamente com um príncipe da sinagoga, chamado Jairo, sobre a filha dele, uma menina de quase 12 anos, que estava à beira da morte. E ele estava falando com Jesus para pedir socorro a Jesus. E enquanto ele está falando, Jesus está falando com Jairo, um homem muito importante, aquela mulher com fluxo de sangue toca na orla do seu vestido. Era uma mulher marginalizada, ela tinha provavelmente uma endometriose, ela tinha uma hemorragia há muito tempo, que isso significava que ela era discriminada, ela não poderia se aproximar de ninguém, especialmente dos homens. E ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus percebe e diz, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Enfim, aí Jesus para a conversa com Jairo e dá atenção àquela mulher marginalizada. Olha que lindo amor. Ele resolve os dois problemas, o da mulher e o da filha de Jairo. Mas ele não disse assim, fica aí na tua que eu vou primeiro atender aqui o príncipe, esse homem importante, esse homem é muito valioso para a sociedade. Não. E ele nem com atitudes nem com palavras ele demonstrou nada diferente do amor. Esse amor que considera, que respeita, que valoriza, é o amor que nós devemos imitar. E como fazer isso? Através da oração. Não sei você, mas eu sozinha não consigo. Eu só consigo quando eu me rendo nos pés do Senhor. Eu só alcanço esse amor. E é interessante que quando Paulo fala do amor aos Gálatas, que fala do amor como fruto do Espírito, ele coloca o amor em primeiro plano. Começa com o amor. Pedro, quando fala do amor na sua carta, ele fala do amor como o último degrau, a última parte. E eu entendo que Pedro está vendo isso como um escalonamento. A gente vai subindo nas características de Cristo, a gente vai sendo aperfeiçoado à medida que a gente se aproxima de Deus. E é nesse crescimento a gente vai sentindo que o amor se avizinha mais do meu modo de funcionar. E andando em amor, a gente é mesmo uma trajetória de crescimento. Agora, olha, meninas, cuidado, porque andar em amor não significa estar isento dos conflitos, mas significa andar buscando a paz. Tenha cuidado com o seu coração, é assim como eu preciso ter com o meu, e em oração nós conseguimos isso, o nosso coração é perverso e enganoso. As nossas emoções sempre estão toldando nossa capacidade de enxergar, estão empanando nossa capacidade de ver e ouvir corretamente. Eu lembro do salmista Asaf, no Salmo 73. Ele disse que começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, começou a olhar para a soberba, a arrogância e que essas pessoas estavam sempre se dando bem. É a mesma coisa quando a gente olha e vê pessoas em pecado, ou pessoas que estão sempre desafiando a liderança, pessoas rebeldes, pessoas que se comportam mal, se vestem mal, que não se importam minimamente com a integridade e a honra do nome de Jesus e do nosso lugar como cristãos no mundo. Quem nunca olhou isso, né? Aí a gente olha, meu Deus, e essas pessoas estão lá se refestelando nas gorduras. Parece que tudo bem, não acontece nada. Quando Asaf disse que olhou, ele disse, quase que meus pés se desviavam. Aí ele fala no Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus. Esse é o segredo. Entra na presença de Deus, ora, e aí Deus vai mostrar que vale a pena ser fiel. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena buscar a presença dEle. E com isso nós aprendemos nele e com Ele aprendemos a andar em amor. Queridas, como eu falei, a oração é realmente o que faz a diferença na nossa vida. A oração não é apenas a força que move a igreja, é a força que move a minha vida, a sua vida. A oração é o que mobiliza nosso coração para as mudanças. Então vamos orar? Eu convido você a fechar os olhos agora. Apresente a Deus nesse momento aquilo que você sente que faz falta para andar em amor.
que você pode fazer para andar em amor? O que eu posso fazer para andar em amor? Eu vou orar por você agora. Deus bendito, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, o nosso amado Redentor, quero te pedir, Senhor, para abençoar estas vidas que estão agora escutando estas palavras. Pai querido, derrama sobre esta família a tua bênção em amor, que cada uma de nós saiba andar em amor. Ajuda-nos a aperfeiçoar nossa fé e andar em conformidade com os passos do nosso Mestre, Jesus Cristo, teu Filho. Abençoa estas vidas com cura, com saúde, com paz, com alegria, porque tu és Deus, tu és o nosso Deus, o nosso amado Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais nós nos aprofundamos neste assunto tão rico que é a oração. Deus está nos chamando cada vez mais para sermos mulheres intercessoras no seu reino. E semana que vem a gente está por aqui mais uma vez, né, Jana? Com certeza. E aguardamos você também. Fiquem todos na paz do Senhor. O programa de hoje contou com o apoio de Lidiane Boutique, que fica na rua Arthur Zeffeld 728, bairro Iririú. Telefone 99728 6034.